Além da ordem. Mais 12 regras para a vida. Por Jordan Peterson. Tradução de Wendy Campos, editorial Tabooks, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-los, se é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão no descritivo. Também é possível auxiliar o canal fazendo como Juan, que nos comprou este livro, que agora ouvimos. Seja você também um apoiador, dê uma olhada na lista de desejos da Amazon, porque lá há diversos livros que podem ser comprados para que sejam lidos. Caso você queira, inclusive, algum que não está lá na lista, basta solicitá-lo, seja por e-mail ou comentários. Há também a possibilidade de ser membro aqui do canal. Tornando-se membro, você também auxiliará este trabalho e fará com que ele possa ter continuidade, com que ele seja perene, enfim, com que eu possa continuar fazendo isso que faço, caso você concorde, é claro. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. A segunda assinatura, que é de aforismos, possibilita você ter acesso ao que é gravado antecipadamente. Então, dê uma olhada nas possibilidades, veja se algo lhe cabe e se é possível contribuir. E claro, a contribuição não é só financeira, mas também através da sua curtida, do seu comentário, do compartilhamento destes conteúdos, etc. Inscreva-se no canal, caso já não tenha feito também. Porque tudo isso, então, é uma forma de graça, contribuir para a ampliação deste trabalho e a possibilidade de o YouTube dispersar esses conhecimentos para mais pessoas, né? Oferecê-los a mais pessoas. Então, faça você também a sua parte. Muito obrigada pela presença. Estamos na regra 6ª. Abandone a ideologia. Os lugares errados. Depois do lançamento de 12 Regras para a Vida, que também pode ser ouvido aqui no canal, deste mesmo autor, minha esposa Tami e eu embarcamos em uma longa viagem de palestras por todo o mundo anglófono e uma boa parte da Europa, especialmente no norte. A maioria dos teatros em que palestrei eram antigos e muito bonitos,
E foi uma delícia estar em prédios com histórias arquitetônicas e culturais tão ricas, onde tantas bandas que amamos tocaram e onde outros artistas tiveram seus grandes momentos. Reservamos 160 salas, geralmente com capacidade para cerca de 2.500 a 3.000 pessoas, embora houvesse espaços menores na Europa e maiores na Austrália. Fiquei e ainda estou profundamente impressionado com o fato de haver um público tão grande para minhas palestras, e aparentemente em todos os lugares. A mesma surpresa se estende às minhas aparições no YouTube e em podcasts, em meus canais, nas entrevistas em outros e nos inúmeros vídeos que as pessoas extraem de minhas longas palestras e conversas com jornalistas. Eles foram assistidos e ouvidos centenas de milhões de vezes. E, por fim, tenho o livro anterior, que atingirá cerca de 4 milhões de exemplares vendidos só em inglês, quando o presente volume for publicado, e que terá sido traduzido para 50 outros idiomas, segundo estimativas. Não é nada fácil saber o que pensar em relação a um público assim. O que está acontecendo? Qualquer pessoa sensata ficaria perplexa, para dizer o mínimo, com tudo isso. Parece que meu trabalho aborda algo que está ausente na vida de muitas pessoas. Como mencionei anteriormente, baseio grande parte do meu conteúdo nas ideias de grandes psicólogos e outros pensadores. Isso deve valer alguma coisa. Mas também tenho ponderado continuamente sobre o que mais de específico, ou o que de mais específico, se houver, pode estar atraindo a atenção das pessoas e conto com 2 fontes de informação para tentar determinar isso com precisão. A primeira é a reação dos próprios indivíduos, quando os encontro logo após uma de minhas palestras ou quando me param na rua em aeroportos, cafés ou outros locais públicos. Em uma cidade do meio-oeste norte-americano, acho que pode ter sido Louisville, um homem me encontrou após minha palestra e disse: "Uma história rápida. Há 2 anos fui libertado da prisão, sem casa, sem grana. Comecei a ouvir suas palestras. Agora tenho um emprego de tempo integral. Sou dono do meu apartamento e minha esposa e eu acabamos de ter nossa primeira filha. Muito obrigado." E o obrigado foi acompanhado de contato visual direto e um aperto de mão firme. E a história foi contada com uma voz de convicção. As pessoas me contam histórias muito semelhantes na rua, muitas vezes às lágrimas, embora a que acabei de contar fosse talvez um pouco mais dramática do que a média. Elas compartilham acontecimentos de cunho muito pessoal, do tipo que você compartilha apenas com pessoas com as quais se sente seguro. E me sinto muito privilegiado por ser uma dessas pessoas, embora seja emocionalmente exigente ser o ouvinte de constantes revelações pessoais, mesmo quando são tão positivas. Ou até por isso mesmo. Acho comovente perceber que tantas pessoas receberam tão pouco incentivo e orientação, e quanto bem pode surgir quando recebem um pouco mais. Eu sabia que você conseguiria, já é um bom começo, e ajuda muito a amenizar parte da dor desnecessária do mundo. Esse é um formato de história que ouço constantemente em muitas variações. Quando nos encontramos em particular, as pessoas também me dizem que gostam de minhas palestras e do que escrevo, pois o que digo e escrevo lhes oferece as palavras de que precisam para expressar coisas que já sabem, mas são incapazes de articular. É útil para todos ser capaz de representar explicitamente o que já entendem de maneira implícita. Com frequência sou atormentado por dúvidas sobre o papel que estou desempenhando. Então o fato de as pessoas acharem que minhas palavras corroboram suas crenças profundas, que até então permanecem sem realização ou expressão, é reconfortante. Me ajuda a manter a fé no que aprendi e refleti, e agora compartilho de forma tão pública. Ajudar as pessoas a se conectar com o que intuem em seu íntimo, mas não conseguem articular, parece ser uma função razoável e valiosa para um homem público e intelectual. E ainda há mais uma informação relacionada ao que estou realizando. Eu a obtive como consequência direta das palestras ao vivo que tantas vezes tive a oportunidade de proferir. É um privilégio e uma dádiva poder falar repetidamente para grandes grupos. Proporciona uma oportunidade em tempo real de julgar o zeitgeist, o espírito da época. Também me permite formular e testar imediatamente a comunicabilidade e a capacidade de prender a atenção das novas ideias e assim julgar a sua qualidade, pelo menos em parte. Isso tudo ocorre durante a palestra, quando observo as reações do público. Na regra 9 de 12 regras para a vida,
Regra essa: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Sugiro que, ao falar para um grande grupo, você esteja sempre atento aos indivíduos. A multidão é uma espécie de ilusão. No entanto, é possível ampliar sua atenção visual focada no indivíduo ao ouvir simultaneamente todo o grupo, de forma que você o ouça sussurrar, rir, tossir ou o que quer que esteja fazendo, enquanto se concentra em observar indivíduos específicos. O que você deseja da pessoa à sua frente é a atenção total. O que quer ouvir da multidão é o silêncio mortal. Quer ouvir o nada. Conseguir isso significa que seus ouvintes não estão distraídos com o que possam estar pensando no momento. Se você está na plateia de uma apresentação e não está totalmente entretido pelo conteúdo, acaba se preocupando com os pequenos desconfortos físicos e muda de posição o tempo todo. Presta atenção aos próprios pensamentos. Começa a pensar no que precisa fazer amanhã. Sussurra algo para a pessoa ao seu lado. Isso contribui para o descontentamento do público e para os ruídos perceptíveis. Mas se você, como orador, estiver posicionado corretamente no palco, física e espiritualmente, terá a atenção absoluta da plateia a tudo o que estiver dizendo e ninguém fará o menor ruído. Dessa forma, você consegue saber quais ideias têm poder. Ao observar e ouvir de maneira que acabei de descrever em todas as palestras que ministrei, tornei-me cada vez mais consciente de que a menção de um tópico em particular levava a plateia, e quero dizer todas, sem exceção, a um silêncio mortal. Responsabilidade, o tópico central da regra 4ª deste livro. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Essa reação foi fascinante e nada previsível. A responsabilidade não é um produto fácil de vender. Os pais sempre se esforçaram para tornar os filhos pessoas responsáveis. A sociedade tenta a mesma coisa com suas instituições de ensino, estágios, organizações de voluntários e clubes. Fomentar a responsabilidade pode ser considerado o propósito fundamental da sociedade, mas algo deu errado. Cometemos um erro ou uma série de erros. Por exemplo, passamos muito tempo, grande parte dos últimos 50 anos, clamando por direitos, e não estamos mais exigindo o suficiente dos jovens com quem convivemos. Há décadas dizemos aos jovens que devem exigir o que a sociedade lhes deve. Sugerimos que, por causa dessas exigências, os importantes significados de suas vidas serão proporcionados a eles, quando deveríamos ter feito o contrário. Mostrar que o significado que revigora a vida em todas as suas tragédias e decepções está em carregar um fardo nobre. Como deixamos de fazer isso, eles cresceram procurando o significado nos lugares errados, e isso os deixou vulneráveis a respostas fáceis e suscetíveis à força amortecedora do ressentimento. O que, no desenrolar da história, nos levou a este ponto? Como surgiu essa vulnerabilidade, essa suscetibilidade? Talvez ele só esteja dormindo. No último quarto do século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que pode ser ouvido aqui no canal, disse a famosa frase "Deus está morto". Esse enunciado ficou tão famoso que você pode até vê-lo rabiscado nas paredes de banheiros públicos, onde muitas vezes assume a seguinte forma: Deus está morto, Nietzsche. Nietzsche está morto, Deus. O grande pensador não fez essa afirmação de maneira narcisista ou exultante. A opinião dele derivava de seu medo de que todos os valores judaico-cristãos que serviam de base para a civilização ocidental tivessem sido perigosamente submetidos a uma crítica racional casual, e que seu mais importante axioma, a existência de uma divindade transcendente e toda-poderosa, fora totalmente contestado. Nietzsche concluiu que tudo logo desmoronaria, de uma maneira psicológica e socialmente catastrófica. Não é preciso ser um leitor muito atento para notar que Nietzsche descreveu Deus em A Gaia Ciência como o que o mundo possui de mais sagrado e de mais poderoso até hoje, e os seres humanos modernos como os assassinos entre os assassinos. Não são os tipos de descrições que você poderia esperar de um racionalista exultante que celebra a morte de uma superstição. Foi uma declaração de desespero absoluto. Em suas outras obras, principalmente em A Vontade de Poder, Nietzsche descreveu o que ocorreria no século seguinte e além por causa desse ato assassino. Ele profetizou, e essa é a palavra correta para isso, que duas consequências principais surgiriam, aparentemente opostas, embora cada uma delas se interligasse de forma inextricável e causal.
ambas associadas à morte do ritual, da história e da crença tradicionais. Nietzsche acreditava que, à medida que o propósito da vida humana se tornava incerto, fora da estrutura intencional do pensamento monoteísta e do mundo significativo que ela propunha, experimentaríamos um aumento existencialmente devastador do niilismo. Como alternativa, sugeriu ele, as pessoas recorreriam à identificação com a ideologia totalitária e rígida, como substituta das noções humanas para o pai transcendente de toda a criação. O prognóstico de Nietzsche para os dois cenários que surgiriam no rescaldo da morte de Deus eram a dúvida insidiosa e a certeza esmagadora. O incomparável romancista russo Fyodor Dostoiévski abordou a mesma questão que Nietzsche, mais ou menos na mesma época, em sua obra-prima Os Possessos, também conhecida como Os Demônios. O protagonista desse romance, Nikolai Stavrogin, não sei se é exatamente assim, mas enfim, Nikolai Stavrogin, desposa os mesmos ideais que posteriormente deram origem ao comunismo revolucionário, embora sua vida fictícia se desenrole décadas antes do início da grande turbulência que se tornou a União Soviética. Na opinião de Dostoiévski, o surgimento desses ideais não foi um desenvolvimento positivo. Ele achava que a adoção de uma ideologia utópica rígida e abrangente, baseada em alguns axiomas supostamente óbvios, representava um perigo político e espiritual, com o potencial de exceder em muito toda a brutalidade que ocorrera em nosso passado religioso, monárquico ou até mesmo pagão. Dostoiévski, assim como Nietzsche, previu esses acontecimentos quase 50 anos antes da Revolução Leninista na Rússia, de Lenin. A Revolução de Lenin, leninista, na Rússia. Esse nível incompreensível de capacidade profética continua a ser um exemplo emblemático de como o artista e sua intuição trazem à luz o futuro muito antes que os outros o vejam. Nietzsche e Dostoiévski previram que o comunismo pareceria terrivelmente atraente, uma alternativa aparentemente racional, coerente e moral à religião ou ao niilismo, e que as consequências seriam letais. O primeiro, Nietzsche, escreveu em seu estilo inimitavelmente ríspido, irônico e brilhante, abre aspas, na verdade eu gostaria que fizessem alguns experimentos para demonstrar que na sociedade socialista a vida nega a si mesma e se corta pelas raízes. A Terra é grande o suficiente e há pessoas o suficiente para que eu considere esse tipo de lição prática e demonstratio ad absurdum válida, ainda que só possa ser realizada com um alto custo de vidas humanas. Fecha aspas. O socialismo a que Nietzsche se referia não era a versão relativamente branda que depois se popularizou na Grã-Bretanha, na Escandinávia e no Canadá, com sua ênfase às vezes genuína na melhoria da vida da classe trabalhadora, mas sim o coletivismo total da Rússia, da China e de uma série de países menores. Se de fato aprendemos a lição prática, a demonstração do absurdo da doutrina, como consequência do alto custo de vidas previsto por Nietzsche, ainda não sabemos. Nietzsche parece ter adotado incondicionalmente a ideia de que o mundo, na maneira postulada pelas ciências físicas emergentes, era ao mesmo tempo objetivo e sem valor. Isso o deixou com uma única escapatória ao niilismo e ao totalitarismo, o surgimento do indivíduo forte o suficiente para criar seus próprios valores, projetá-los na realidade sem valor e então segui-los. Ele postulou que no rescaldo da morte de Deus seria necessário um novo tipo de homem, o Übermensch, a pessoa superior ou o super-homem, para que a sociedade não flutuasse à deriva em direção às encostas rochosas do desespero e da teorização política excessivamente sistematizada, uma em cada extremo. Os indivíduos que seguem esse caminho, essa alternativa ao niilismo e ao totalitarismo, devem, portanto, produzir a sua própria cosmologia de valores. No entanto, os psicanalistas Freud e Jung acabaram com essa noção, demonstrando que não estamos suficientemente no controle de nós mesmos para criar valores por meio de uma escolha consciente. Além disso, há poucas evidências de que algum de nós tenha capacidade para criar a si mesmo ex nihilo, do nada, especialmente devido às limitações extremas da nossa experiência, aos vieses de nossas percepções e à curta duração de nossas vidas.
Temos uma natureza, ou muitas vezes é ela que nos tem, e agora só um tolo ousaria alegar que temos domínio suficiente sobre nós mesmos para criar, em vez de descobrir, o que valorizamos. Temos capacidade para a experiência reveladora espontânea, artística, inventiva e religiosa. Descobrimos coisas novas sobre nós mesmos o tempo todo, para nosso deleite e também para nosso desalento, pois muitas vezes somos dominados por nossas emoções e motivações. Lutamos com nossa natureza, barganhamos com ela, mas não é nada óbvio que o indivíduo algum dia será capaz de trazer à luz os novos valores que Nietzsche tanto ansiava. E há outros problemas com o argumento de Nietzsche. Se cada um de nós vive de acordo com os próprios valores criados e projetados, o que resta para nos unir? Esse é um problema filosófico de crucial importância. Como uma sociedade de super-homens poderia evitar o constante conflito entre si, a menos que houvesse alguma semelhança nos valores criados? Por fim, não temos evidências de que algum desses super-homens tenha existido. Em vez disso, ao longo do último século e meio, com a crise moderna de significado e ascensão dos estados totalitários, como a Alemanha nazista, a URSS e a China comunista, parece que chegamos exatamente ao estado nihilista ou ideologicamente dominado que Nietzsche e Dostoiévski temiam, com as mesmas consequências catastróficas, tanto sociológicas quanto psicológicas, que eles previam. Também não é de forma alguma evidente que o valor, embora pareça subjetivo, não seja parte integrante da realidade, apesar da inegável utilidade do método científico. O axioma científico central que nos foi legado pelo iluminismo, de que a realidade é o domínio exclusivo do objetivo, representa um desafio fatal para a realidade da experiência religiosa, se esta última for fundamentalmente subjetiva, e parece ser exatamente isso. Mas há algo que complica a situação e que parece estar entre o subjetivo e o objetivo. E se houver experiências que em geral se manifestam para uma pessoa de cada vez, como parece ser o caso com muitas revelações, mas que parecem formar um padrão significativo quando consideradas coletivamente? Isso indica que está ocorrendo algo que não é meramente subjetivo, não, embora não possa ser identificado com facilidade por meio dos métodos existentes da ciência. Em vez disso, pode ser que o valor de algo seja suficientemente idiosincrático e dependente das particularidades de tempo, de lugar e de indivíduo que o experimenta. Talvez esse valor não possa ser fixado e replicado de maneira necessária para que exista como um objeto. No entanto, isso não significa que o valor não seja real. Significa apenas que ele é tão complexo que ainda não se enquadra e pode nunca se enquadrar na cosmovisão científica. O mundo é um lugar muito estranho, e há momentos em que a descrição metafórica ou narrativa típica da cultura e a representação material tão inerente à ciência parecem se encontrar quando tudo se junta, quando a vida e a arte refletem igualmente uma à outra. A psique, a alma que cria ou é recipiente de tais experiências, parece indiscutivelmente real. A prova está inclusive em nossas ações. Todos assumimos axiomaticamente a realidade de nossas existências individuais e experiências conscientes, e estendemos a mesma cortesia aos outros, ou sofremos as consequências. Não é irracional sugerir que tal existência e tal experiência tenham uma profunda estrutura biológica e física subjacente. Aqueles com inclinação psicanalítica sem dúvida assumem que sim, bem como muitos que estudam psicobiologia, especialmente os que se concentram na motivação e na emoção. Essa estrutura, aceita pelos cientistas e pela população em geral em igual medida, parece manifestar a experiência religiosa como parte de sua função básica. E essa função religiosa tem semelhanças suficientes entre as pessoas para, ao menos, nos fazer entender o que significa a experiência religiosa, principalmente se já a experimentamos em algum momento da vida. O que isso implica? Talvez que o verdadeiro sentido da vida esteja disponível para ser descoberto, se é que a descoberta em si é possível pelo indivíduo sozinho, ainda que ele se comunique com outros indivíduos do passado e do presente. Portanto, é bem provável que o verdadeiro sentido da vida não seja encontrado no que é objetivo, mas sim no subjetivo. É provável que o verdadeiro sentido da vida
não seja encontrado no que é objetivo, mas sim no subjetivo e, ainda assim, universal. Universal. A existência de consciência, por exemplo, fornece algumas evidências disso, assim como o fato de que experiências religiosas podem ser induzidas quimicamente, bem como por meio de práticas como dançar, entoar, jejuar e meditar. Ademais, o fato de as ideias religiosas serem capazes de unir um grande número de pessoas sob um único guarda-chuva moral, embora tais ideias também possam se dividir em seitas, indica um chamado interno universal. Considerada sua aparente semelhança e necessidade, bem como a quase certeza de que a capacidade para atribuir valor é uma antiga função evoluída, selecionada pela própria realidade que estamos tentando definir e compreender, então por que presumimos com tanta facilidade que nada disso é real? Vemos as consequências das alternativas totalitárias nas quais o coletivo deve carregar os fardos da vida, traçar o caminho adequado e transformar o mundo terrível na utopia prometida. Os comunistas produziram uma visão de mundo atraente, tanto para as pessoas justas quanto para os invejosos e cruéis. Talvez o comunismo pudesse até ter sido uma solução viável para os problemas da distribuição desigual da riqueza que caracterizou a era industrial, se todos os supostamente oprimidos fossem pessoas boas e todo o mal fosse restrito, como teorizado, aos senhores burgueses. Infelizmente, para os comunistas, uma proporção substancial dos oprimidos eram incapazes, inconscientes, tolos, libertinos, loucos por poder, violentos, ressentidos e invejosos, enquanto uma porção substancial dos opressores eram educados, capazes, criativos, inteligentes, honestos e compassivos. Quando o frenesi da desculaquização assolou a recém-criada União Soviética, foram assassinos vingativos e invejosos que redistribuíram a propriedade violentamente tirada de fazendeiros, em sua maioria competentes e confiáveis. Uma consequência não intencional dessa redistribuição de riquezas foi a fome de 6 milhões de ucranianos na década de 1930, em meio a uma das terras mais férteis do mundo. Os outros grandes vilões do século XX, os nacional-socialistas alemães, também eram, é claro, ideólogos poderosos e perigosos. Sugeriu-se que os acólitos de Hitler foram inspirados pela filosofia de Nietzsche. A afirmação pode, de maneira distorcida, conter alguma verdade, já que certamente estavam tentando criar valores próprios, embora não da mesma forma que os indivíduos cujo surgimento o filósofo propunha. É mais razoável dizer que Nietzsche identificou as condições culturais e históricas que tornaram extremamente provável o aumento da influência de ideias semelhantes às promovidas pelos nazistas. Os nazistas estavam tentando criar um homem perfeito, pós-cristão, pós-religioso, o ariano ideal, e, definitivamente, formularam esse ideal em total desacordo com os ditames do judaísmo ou do cristianismo. Assim, o ariano perfeito poderia ser, e assim o foi, conceituado pelos nazistas como um homem superior. Isso não significa que o ideal nazista postulado tivesse qualquer semelhança com o ideal nietzschiano. Muito pelo contrário, Nietzsche era um fervoroso admirador da individualidade e teria considerado a ideia de um homem superior como criação do Estado ao mesmo tempo absurda e abominável. A atração fatal do falso ídolo. Considere aqueles que não foram tão longe a ponto de adotar as desacreditadas ideologias dos marxistas-leninistas e dos nazistas, mas que ainda acreditam nos lugares comuns que caracterizam o mundo moderno. Conservadorismo, socialismo, feminismo e todos os tipos de ismos, de estudos étnicos e de gênero, pós-modernismo e ambientalismo, entre outros. São todos monoteístas, do ponto de vista prático, ou adoradores politeístas de um número muito pequeno de deuses. Esses deuses são os axiomas e as crenças fundamentais que devem ser aceitos, a priori, em vez de comprovados, antes que o sistema de crenças possa ser adotado. E que, quando aceitos e aplicados ao mundo, possibilitam a prevalência da ilusão de que o conhecimento foi criado.
O processo pelo qual um sistema ismo pode ser gerado é simples em seus estágios iniciais, mas bastante sinuoso em sua aplicação para imitar e substituir uma teorização produtiva real. O ideólogo começa selecionando algumas abstrações, e em suas representações de baixa resolução esconde partes grandes e indiferenciadas do mundo. Entre elas a economia, a nação, o meio ambiente, o patriarcado, o povo, os ricos, os pobres, os oprimidos e os opressores. O uso de termos únicos sugere uma supersimplificação de fenômenos que, na verdade, são incrivelmente diversos e complexos. Essa complexidade mascarada é parte do motivo pelo qual os termos passaram a ter tanto peso emocional. Por exemplo, existem muitas razões para as pessoas serem pobres. Falta de dinheiro é a causa óbvia, mas essa hipotética obviedade é parte do problema com a ideologia. Falta de educação, famílias desestruturadas, bairros dominados pelo crime, alcoolismo, abuso de drogas, criminalidade e corrupção, e a exploração política e econômica que os acompanha, doença mental, falta de um plano de vida, ou mesmo a incapacidade de perceber que formular tal plano é possível ou necessário, baixa conscienciosidade, localização geográfica desfavorável, mudança no cenário econômico e o consequente desaparecimento de setores inteiros de empreendimentos, tendência acentuada de os ricos ficarem ainda mais ricos e de os pobres cada vez mais pobres, baixa criatividade, baixo interesse empresarial, falta de incentivo. Esses são apenas alguns dos múltiplos problemas que geram a pobreza e a solução para cada um, supondo que exista uma solução, obviamente não é a mesma. Nem os vilões que se escondem atrás de cada suposta causa diferenciável são os mesmos, pressupondo que realmente haja vilões. Todos esses problemas requerem uma análise cuidadosa e particularizada, seguida pela geração de múltiplas soluções potenciais e pela avaliação criteriosa dessas soluções para garantir o efeito desejado. É incomum ver qualquer problema social sério abordado de forma tão metódica. Também é raro que as soluções geradas, mesmo por um processo metódico, produzam o resultado pretendido. A grande dificuldade de avaliar os problemas em detalhes suficientes para entender o que os causa, aliada à dificuldade igualmente grande de gerar e testar soluções particularizadas, é o bastante para deter até os mais intrépidos, digamos, de ousar o enfrentamento de uma verdadeira praga da humanidade. Uma vez que o ideólogo pode se colocar no lado moralmente correto da equação, sem o esforço genuíno necessário para fazê-lo de forma válida, é muito mais fácil e instantaneamente gratificante reduzir o problema a algo simples e nomear um malfeitor, que pode então ser moralmente antagonizado. Após dividir o mundo em grandes partes indiferenciadas, descrever os problemas característicos de cada uma delas e identificar os vilões adequados, o teórico do ismo cria um pequeno número de forças ou princípios explicativos que podem até contribuir de fato para a compreensão ou a existência dessas entidades abstratas. Então ele concede a esses princípios o poder de causa primária, enquanto ignora outros de igual ou maior importância. Para tais fins, é mais eficaz utilizar um sistema motivacional importante, um fato sociológico ou conjectura em grande escala. Também é bom escolher esses princípios explicativos por meio de um negativo, ressentido e destrutivo argumento não declarado, e em seguida transformar a discussão desse argumento e a razão de sua existência em tabu para o ideólogo e seus seguidores, sem mencionar os críticos. Em seguida, o falso teórico apresenta uma teoria post hoc sobre como todo fenômeno, não importa quão complexo, pode ser considerado uma consequência secundária do novo sistema totalizante. Por fim, uma escola de pensamento emerge para propagar os métodos dessa redução algorítmica, particularmente quando o pensador espera alcançar o domínio nos mundos conceitual e real, e aqueles que se recusam a adotar o algoritmo ou que criticam o seu uso são tácita ou explicitamente demonizados. Intelectuais incompetentes e corruptos prosperam nessa atividade, nesses jogos.
Os primeiros jogadores de um determinado jogo desse tipo são geralmente os mais brilhantes dos participantes. Eles elaboram uma história em torno do seu princípio causal de escolha, demonstrando como aquela força motivacional hipoteticamente primária contribuiu profundamente para qualquer domínio da atividade humana. Às vezes, isso é até útil, pois tal atividade é capaz de esclarecer como uma motivação outrora tabu, de ser discutida ou considerada, pode desempenhar um papel mais relevante na influência do comportamento humano e da percepção do que era anteriormente visto como aceitável. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com Freud e sua ênfase no sexo. Os seguidores desses primeiros jogadores, desesperados para se juntar a uma nova hierarquia de dominação potencialmente acessível, já que a antiga está assoberbada por seus atuais ocupantes, ficam fascinados por essa história. Ao fazer isso, sendo menos inteligentes do que aqueles a quem seguem, substituem sutilmente as expressões contribuíram ou influenciaram para causaram. Os criadores da história, satisfeitos com a adesão de seguidores, também começam a mudá-la nesse sentido, ou se opõem, o que não importa. O culto já está criado. Esse tipo de teorização é particularmente atraente para pessoas inteligentes, mas preguiçosas. O cinismo e a arrogância também ajudam. Os novos adeptos serão ensinados que dominar esse jogo é sinônimo de se educar e aprenderão a criticar teorias alternativas, métodos diferentes, e assim sucessivamente até chegarem à essência do fato em si. Se a teoria vem acompanhada de um vocabulário impenetrável, tanto melhor. Então, os potenciais críticos levarão um valioso tempo até aprender a decodificar os argumentos. E há um aspecto conspiratório que rapidamente passa a se espalhar pela escola, onde ocorre tal educação e onde gradualmente tal atividade passa a ser a única permitida, que é: não critique a teoria. Não seja discriminado. Não se torne impopular. E até não receba uma nota ruim ou uma crítica ruim, expressando uma opinião tabu. E mesmo quando isso não ocorre na prática, o medo de que possa acontecer mantém muitos alunos e professores ou funcionários e empregados sob controle. Freud, como observamos, tentou reduzir a motivação à sexualidade, à libido. O mesmo pode ser feito de forma bastante eficaz por qualquer pessoa suficientemente alfabetizada, inteligente e verbalmente fluente. Isso ocorre porque a sexualidade, assim como qualquer termo multifacetado, pode ser definida de maneira tão estrita ou tão vaga quanto necessário por aqueles que a usam para oferecer explicações abrangentes. Não importa como é definido, o sexo é um fenômeno biológico de crucial importância, fundamental para a própria vida complexa, e sua influência pode, portanto, ser genuinamente detectada ou plausivelmente inventada em qualquer campo importante de empreendimento, e então exagerada, enquanto outros fatores de importância significativa têm sua relevância diminuída. Desse modo, o princípio explicativo único pode ser expandido de forma indefinida, de acordo com as pretensões. Marx fez a mesma coisa quando descreveu o homem de uma maneira fundamentalmente econômica e baseada em classe, e a história como o eterno campo de batalha da burguesia e do proletariado. Tudo pode ser explicado por meio de um algoritmo marxista. Os ricos são ricos porque exploram os pobres. Os pobres são pobres porque são explorados pelos ricos. Toda desigualdade econômica é indesejável, improdutiva e uma consequência de injustiça e corrupção fundamentais. É claro que há, como no caso de Freud, algum valor nas observações de Marx. A classe é um elemento importante das hierarquias sociais e tende a se manter com certa estabilidade ao longo do tempo. O bem-estar econômico ou a falta dele é de crucial importância. E o fato condenável da distribuição de Pareto, a tendência de quem tem mais a obter mais, o que parece se aplicar a qualquer sistema econômico, significa que a riqueza se acumula sim nas mãos de uma minoria. As pessoas que compõem essa minoria mudam de maneira substancial, independentemente da mencionada estabilidade de classe. E esse é um ponto crucial. Mas o fato de os relativamente ricos sempre serem uma minoria, e uma minoria pequena, aliás, parece terrivelmente imutável.
No entanto, sejam quais forem suas virtudes hipotéticas, a implementação do marxismo foi um desastre em todos os lugares onde foi experimentada. E isso motivou as tentativas de seus impenitentes aspirantes a adeptos atuais de revestir suas ideias com uma nova roupagem e continuar em frente, como se nada de significativo tivesse mudado. Pensadores fortemente influenciados por Marx e com esmagadora influência em grande parte da academia hoje, como Foucault e Derrida, modificaram a simplificação marxista, essencialmente, ao substituírem economia por poder, como se o poder fosse a única força motivadora por trás de todo o comportamento humano, em oposição, digamos, à autoridade competente ou à reciprocidade de atitude e ação. A redução ideológica desse tipo é a marca registrada do mais perigoso dos pseudo-intelectuais. Os ideólogos são o equivalente intelectual dos fundamentalistas, inflexíveis e rígidos. Seu senso de superioridade moral e sua reivindicação moral à engenharia social são igualmente profundos e perigosos. Pior ainda, os ideólogos reivindicam a própria racionalidade, então tentam justificar suas afirmações como lógicas e ponderadas. Pelo menos os fundamentalistas admitem devoção a algo em que acreditam de maneira arbitrária. São muito mais honestos. Além disso, os fundamentalistas são limitados por uma relação com o transcendente, o que significa que Deus, o centro de seu universo moral, permanece fora e acima do entendimento completo, de acordo com o próprio credo fundamentalista. Judeus de direita, islamitas rigorosos e cristãos ultraconservadores acabam por admitir, quando pressionados, que Deus é essencialmente um mistério. Essa concessão fornece pelo menos algum limite para suas reivindicações como indivíduos de retidão e poder, já que o fundamentalista genuíno permanece subordinado a algo que ele não pode alegar compreender totalmente, muito menos dominar. Para o ideólogo, porém, nada está fora da compreensão ou do domínio. Uma teoria ideológica explica tudo, todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Isso significa que um ideólogo pode se considerar detentor da verdade absoluta, algo proibido ao fundamentalista fiel a si mesmo. Não há pretensão mais totalitária ou situação em que os piores excessos de orgulho tenham maior probabilidade de se manifestar. E não só o orgulho, mas também o ardil, uma vez que a ideologia é incapaz de explicar o mundo ou prever o futuro. Moral da história? Cuidado com os intelectuais que transformam em monoteísmo suas teorias de motivação. Cuidado, em termos mais técnicos, com as causas univariadas, de variável única para problemas diversos e complexos. Claro, o poder desempenha sim um papel na história, assim como a economia. Mas o mesmo pode ser dito sobre ciúme, amor, fome, sexo, cooperação, revelação, raiva, repulsa, tristeza, ansiedade, religião, compaixão, doença, tecnologia, ódio e acaso. Nenhum dos quais pode ser definitivamente reduzido ao outro. No entanto, a tentação de se fazer isso é óbvia. Simplicidade, facilidade e ilusão de domínio, que pode ter consequências psicológicas e sociais muito úteis, especialmente em curto prazo. E, não esqueçamos, a frequente descoberta de um vilão, um conjunto de vilões sobre os quais descarregar as motivações ocultas da ideologia. Ressentimento. O ressentimento hostil, ocorre quando o fracasso individual ou o status insuficiente é atribuído ao sistema no qual essa falha ou status inferior ocorre, e mais particularmente às pessoas que alcançaram sucesso e status elevado dentro desse sistema. O sistema é arbitrariamente taxado como injusto. Os bem-sucedidos são considerados exploradores e corruptos, pois podem ser julgados de maneira lógica como beneficiários indignos, bem como apoiadores voluntários, conscientes, egoístas e imorais de um sistema injusto. Uma vez que essa cadeia causal de pensamento tenha sido aceita, todos os ataques aos bem-sucedidos podem ser interpretados como tentativas moralmente justificadas de fazer justiça, em vez de, digamos, manifestações de inveja e cobiça que poderiam ter sido tradicionalmente definidas como vergonhosas.
A outra característica típica da busca ideológica. As vítimas apoiadas por ideólogos são sempre inocentes, e às vezes elas são de fato inocentes, e os acusados são sempre maus, outro tipo que não falta em nosso mundo. Mas o fato de que existam vítimas e acusados genuínos não é desculpa para fazer declarações generalizadas de baixa resolução sobre o palco global de vítimas sem culpa e acusados malignos, especialmente quando não se leva em consideração a presunção de inocência do acusado. Não se pode presumir a culpa de um grupo, e certamente não uma que se estenda por várias gerações. Esse é um sinal claro das más intenções do acusador e um prenúncio de uma catástrofe social. Mas a vantagem é que o ideólogo, com poucos custos práticos, pode se conceber tanto como nêmesis do opressor quanto como defensor do oprimido. Quem precisa das distinções sutis exigidas pela determinação da culpa ou inocência individual, quando um prêmio tão grandioso é convidativo? Seguir o caminho do ressentimento é arriscar uma amargura tremenda. Isso é, em grande parte, uma consequência da identificação do inimigo externo, e não interno. Por exemplo, se a riqueza é o problema e os ricos são percebidos como a razão da pobreza e de todos os outros problemas do mundo, então os ricos se tornam um inimigo, indistinguíveis, em algum sentido profundo, de um nível demoníaco do mal, no que tange a sua importância psicológica e social. Se o problema é o poder, então aqueles que estabeleceram qualquer autoridade são a causa singular do sofrimento do mundo. Se a masculinidade é o problema, então todos os homens, ou mesmo o conceito de masculino, devem ser atacados e vilipendiados. Tal divisão do mundo em um diabo externo e um santo interno justifica o ódio proveniente do senso de superioridade moral, exigido pela moralidade do próprio sistema ideológico. Esta é uma armadilha terrível. Uma vez identificada a fonte do mal, torna-se dever dos justos erradicá-la. É um convite à paranoia e à perseguição. Um mundo onde só você e as pessoas com pensamento semelhante ao seu são bons é também um lugar onde você está cercado por inimigos empenhados em sua destruição, que precisam ser combatidos. É um convite à paranoia e à perseguição. Um mundo onde só você e as pessoas com pensamento semelhante ao seu são bons é também um lugar onde você está cercado por inimigos empenhados em sua destruição, que precisam ser combatidos. É moralmente muito mais seguro olhar para si mesmo em busca dos pecados do mundo, pelo menos para alguém honesto e livre de cegueira intelectual. É provável que você se torne muito mais lúcido sobre o que é o quê, quem é quem e onde está a culpa depois de contemplar a viga em seu próprio olho, em vez do cisco no olho do seu irmão. É provável que suas próprias imperfeições sejam evidentes e abundantes e possam ser encaradas para seu benefício como o primeiro passo na sua jornada de redentor para melhorar o mundo. Carregar sobre os ombros os pecados do mundo, assumir a responsabilidade pelo que não está certo na sua própria vida e ao seu redor, faz parte do caminho messiânico, parte da imitação do herói, no mais profundo dos sentidos. Essa é uma questão psicológica ou espiritual, e não sociológica ou política. Considere os personagens inventados por criadores de ficção de segunda categoria. Eles são divididos em bons ou maus. Em contraste, escritores sofisticados mostram essa divisão dentro dos personagens que criam, de modo que cada pessoa se torna o locus da luta eterna entre a luz e as trevas. É muito mais apropriado psicologicamente e muito menos perigoso socialmente presumir que você é o inimigo, que são as suas fraquezas e insuficiências que estão prejudicando o mundo, do que presumir a sua bondade sagrada e a do seu grupo, e perseguir o inimigo que, a partir desse ponto, você estará inclinado a enxergar em todos os lugares. É impossível lutar contra o patriarcado, minimizar a opressão, promover a igualdade, transformar o capitalismo, salvar o meio ambiente, eliminar a competitividade, reduzir o governo ou administrar todas as organizações como um negócio. Esses conceitos têm uma resolução muito baixa. Certa vez assisti ao grupo de comédia Monty Python apresentando aulas de flauta em um tom satírico.
Sopre uma das pontas e mova os dedos para cima e para baixo nos buracos. Verdadeiro, mas inútil. Não tem o detalhamento necessário. Da mesma forma, processos e sistemas sofisticados de grande escala não têm uma existência real o suficiente para possibilitar sua transformação unitária e abrangente. Mas os cultos do século XX vendem a ideia de que isso é possível. As crenças desses cultos são ao mesmo tempo ingênuas e narcisistas, e o ativismo que eles promovem é usado por pessoas ressentidas e preguiçosas como substituto para realizações efetivas. Os únicos axiomas de indivíduos possuídos pela ideologia são encarados como deuses, que devem ser servidos cegamente por seus proselitistas. No entanto, assim como Deus, a ideologia está morta. Foi assassinada pelos excessos sangrentos do século XX. Devemos deixá-la em paz e começar a abordar e considerar os problemas menores que são definidos de maneira mais precisa. Devemos conceituá-los na escala em que podemos começar a resolvê-los, não culpando os outros, mas tentando lidar com eles a partir de um ponto de vista pessoal e, ao mesmo tempo, assumindo a responsabilidade pelo resultado. Tenha um pouco de humildade. Limpe o seu quarto. Cuide da sua família. Siga a sua consciência. Endireite a sua vida. Encontre algo produtivo e interessante para fazer e comprometa-se. Quando você puder fazer tudo isso, aí sim procure um problema maior e tente resolvê-lo, se tiver coragem. Se isso também funcionar, passe para projetos ainda mais ambiciosos. E, como início imperioso desse processo, abandone a ideologia.